há 2000 anos atrás, em torno do ano 79 depois de Cristo, não é? Que como em plena era apocalíptica, ele chega na era apocalíptica, ele vai embora, ele morreu um pouco no jovem, né? O século apocalíptico continua e estava lá um incêndio imenso. Esse ficou registrado, famoso, você já ouviu falar, não é, que do Vesúvio derrama e de cima uma cidade quase que inteira. Não se tem como calcular quantas milhares de pessoas morreram ali. Eu estive em Pompeia, eu fui com Jenny, com Tatá. É uma coisa impressionante. Olha que já se passaram 2000 anos, mas é uma coisa impressionante como as pessoas ali, como essa história é muito marcada na alma das pessoas que moram em Pompeia. Né? Eles falam disso como se fosse ontem. Enfim. E eu consegui uma pessoa que estava lá, que desencarnou nesse processo. É um espírito que está com muita luz, desenvolvendo trabalhos também extremamente importantes, né, na esfera superior, e sabendo, Baltazar comunicou, não sei como Baltazar também consegue essas coisas, ou sei, mas não é importante agora. E ele me recebeu, um espírito assim que eu fiquei muito grata, né? Só de estar diante dele já foi uma gratidão eterna. E muito mais pelo relato que ele me contou. E vamos a este relato, vamos começar com o relato dele. Ele conta que na época ele era um soldado romano, mas ele não atuava muito à frente assim das guerras e das conquistas romanas, não é? O trabalho dele era mais dentro da cidade mesmo ali, apaziguando, conduzindo ali o processo dentro de Pompeia. Ele disse que era uma cidade que tinha muitos povos, não é? Muitos povos, assim, muito, como se fosse uma cidade, como não? Uma cidade cosmopolita nesse sentido, que tinham muitas culturas, muitos povos estavam ali, é claro que o domínio era romano, e muitos que ali foram também vieram como escravos de Roma. Não é? E tem escravos em diversos níveis, tem escravos que tinham níveis de agricultura, de conhecimento de agricultura, eles escravizavam pessoas de grande conhecimento de agricultura e levavam como seu escravo, mas só que esse escravo aí da agricultura tinha uma condição melhor, né, que outros, tinham artistas, né? Roma sempre valorizou a questão da arte, da arte mesmo. O governador romano que não pensasse na beleza, na ostentação de pilastras, de castelos, de pontes, não era bem quisto. Enfim, então era uma cidade muito cosmopolita. E ele era um soldado. E ele dizia: eu não fui um bom soldado, eu fui um péssimo soldado. Um péssimo soldado porque eu não cumpri as ordens de Roma. Não é? Eu tive essa oportunidade de estar ali, de ter um soldo, de ter uma condição, de levar para minha família, não é? Eu era o único filho homem, tinha mais mulheres em casa, então você trabalhar como soldado de Roma, e você tinha garantias assim, de uma casa, ninguém mexia com suas irmãs. Eu pensando, gente, o tempo passa e é tudo a mesma coisa, né? Ele falava assim, ouvindo, mas ao mesmo tempo fazendo essa reflexão. É a mesma coisa hoje, né? Enfim. E ele disse que tinha mesmo pessoas que falavam. Que alguns povos, principalmente os escravos, reconheciam naquelas pessoas como profetas que estavam dizendo profecias e que declaravam assim: olha, vai ter arrebatamento pelo fogo, nós vamos ter arrebatamento pelo fogo. Eu vejo hoje, na condição de profeta, todo esse pessoal que trabalha para o clima,
e que está dizendo: precisamos economizar água, gente. Olha, a temperatura do planeta vai subir. Toda vez que eu vejo uma live nesse sentido, chamando a gente para nos alertar, ou leio no jornal, ou vejo um cientista, eu digo: olha aí, ó, esses são os profetas, são os Elias da época atual, avisando a gente, chamando atenção, não é? E como sempre, os governos sem prestar atenção, e como sempre, os governados também, não é? Tanto os governantes como os governados. Então, sempre que eles estão falando, eu me lembro, me vem na hora assim a imagem. E ele disse que tinha pessoas que falavam, que traziam: olha, vai acontecer, vai ter acidentes climáticos, vai acontecer. E, né, a vida foi passando até que, ele disse, eu comecei a ver como bolas de fogo atirando assim no meio da cidade, na praça. Aquilo parecia, ele fez eu morrer achando que estava vindo do céu. Que aquilo, naquele momento ali, eu disse: existe um Deus, e esse Deus realmente está muito zangado conosco. Ele disse que foi mais ou menos o último pensamento dele. Porque ele disse que a sensação que ele tinha, que aquelas bolas de fogo vinham do céu. Só que depois de desencarnado, muito tempo e tal, aí ele foi informado sobre o Vesúvio, não é? Sobre tudo isso. E ele disse que foi uma coisa assim impressionante, porque eles comigo foi tão rápido que eu continuei com o meu perispírito correndo daquelas bolas de fogo, achando que eu ainda estava encarnado. Eu não percebi, não é? Da violência que foi esse arrebatamento. Eu vi aquilo, só me deu tempo de me desesperar, 1 minuto ou 2, não é? Eu olhei aquilo e eu fiquei pensando, né? Eu disse: até antes desse dia você não pensava nisso? Não. Você não pensava em Deus? Pensava como todo mundo pensava, né? Eu vi os romanos fazer oferendas para o deus Marte, para o deus da guerra, outros para o deus da morte, não é? Então eu também fazia, mas não era uma coisa assim naquela época, eu não tinha essa profundidade ainda. Naquele momento do arrebatamento ali, alguma coisa falou comigo, que hoje eu sei que é a minha alma, né, Lu? Mas naquele momento ali, nós estamos falando 2000 anos atrás, e ele disse que ele continuou correndo do fogo, e começou a descansar, correr, mas descansado, nervoso, porque a bola de fogo realmente não estava conseguindo atingir ele. Eu achei que como eu não percebi que eu tinha morrido, eu achei que eu tinha ganho alguma proteção de Marte, alguma coisa assim, porque as bolas de fogo caíram muito perto de mim, e eu disse: nossa, está aqui e não está me queimando, porque ele já estava desencarnado, né, gente? E assim, ele disse que isso foi muita gente correndo, e ele falou assim: o que eu pensei na época é que aquelas bolas de fogo não deveriam matar as pessoas. Eu comecei a não saber o que era aquilo que estava caindo, porque as pessoas continuavam correndo. Só muito tempo depois é que eu realmente consegui realizar, não é? Eu já estava sendo assistido pelos discípulos de Jesus, para aqueles discípulos que desencarnaram ali nos Leões, que já estavam mais evoluídos do que a gente, que vieram nos socorrer. Isso me comoveu muito, saber que nós os colocamos eles à morte e eles vieram nos socorrer naquele momento, não é? Naquele momento. Só com o socorro deles, eles acalmando todas aquelas pessoas, que demorou um tempo até a gente conseguir realizar que nós estávamos desencarnados e estávamos em espírito. Eu acreditava em outras vidas, porque naquela época todo mundo acreditava em outras vidas. Com a implantação da igreja, chamamos hoje Igreja Católica Apostólica Romana, de Roma, foi que se ficou proibido a crença em outras vidas. A igreja, só proibiu. Não existe, eu estou proibindo acreditar que existe.
Quem insistisse em dizer que existia, a igreja matava. Então, mas naquela época, antes disso, antes da igreja se formatar, todo mundo acreditava em outras vidas, tanto romanos como filisteus, quanto judeus, quanto árabes, quanto todos os povos, quanto gregos, todos os povos, não é? E assim foi o relato dele sobre aquele período. Ele ficou aquela multidão de espíritos em volta daquela cidade, praticamente destruída. Nessa época, as casas astrais, as colônias estavam começando a ser construídas. Ele foi uma das pessoas, inclusive, que ajudou Jesus, que é Jesus que se organiza com outros avatares e outros espíritos de luz para a construção de as colônias espirituais luminosas nos modelos que nós temos hoje. Ele foi o grande idealizador desse projeto e ele foi uma das pessoas que trabalhou para essa construção. Eu fiquei com tanta vontade de perguntar ele sobre isso, mas não foi para isso que eu requisitei a atenção dele, né? Então, ética é uma coisa que eu prezo, que eu gosto e sei que os espíritos de luz tendem a respeitar mais pessoas que têm ética. É claro que eu estava ali pulsando, mas nossa conversa era sobre o arrebatamento pelo fogo, não é? E ele trouxe isso, que aquelas pessoas ficaram ali, quando se reconheceram que estavam em espíritos, quando reconheceram que estavam sendo zeladas pelos que morreram, né, nas mãos de Roma antes, logo depois da ida de Jesus, aí pelo ano 35, 36, 37, 38, 39, 40. Nós já estávamos ali em 79, no ano 79. Estava ali quase 40 anos que Cristo tinha ido, né? 43, é isso? 40 e poucos anos. Porque 33 para 79 são 46, não é isso? Isso. E aqueles espíritos estavam ali nos socorrendo. E se todos nós falavam, o sentimento era igual de todos, assim como uma tomada de consciência instantânea do tempo que perdeu. E um sentimento muito forte de tristeza e amargura de ver tudo aquilo destruído. Hoje se tem a tecnologia em planeta Terra, mas nós não sabíamos se aquilo tinha acontecido no mundo inteiro. As cidades eram muito distantes, não tínhamos a informação, olha, não, isso aconteceu aqui em Pompeia. Isso já foi mais um tempão para a gente poder realizar também essa informação. Mas era um sentimento, assim, ele fez eu sentir isso. Tanto que quando eu trabalhei, e muitos desses da destruição de Pompeia, trabalharam na construção das colônias espirituais também. Acho que foi uma forma da gente fazer algum resgate ao construir as colônias luminosas, ao ajudar, ao participar, construir. E desde esta época que eu me dedico a isso, a trabalhar na construção daquilo que se é destruído, não é? Por isso que eu vim fazer esse relato. O Baltazar já vinha me falar de você, do seu trabalho. Eu vim aqui fazer esse relato, contar essa história para você que eu vivi, para trabalhar também a reconstrução. Quem sabe essa mensagem chega às pessoas e sirva para despertá-la e para que elas dentro da sua casa zelem mais do planeta Terra, tomem consciência do que está acontecendo com o planeta Terra. Ainda dá tempo de mudar o futuro, de mudar o nosso futuro. Bastaria que todos nós começássemos. Não é ficar esperando que o presidente assine o documento. Se dissesse assim, ninguém vai sair, ninguém vai botar gasolina, ninguém vai fazer isso, ninguém vai fazer aquilo, enquanto não assinar, as empresas iam pressionar eles a assinar. Não é? Mas nem precisamos chegar aí. Se Diane estivesse aqui, Diane ia dizer alô, alô. Não precisamos nem chegar a esse tipo de protesto, basta que cada um dentro de nós, não é, tenha atenção, pelo amor de Deus, em escolher
as autoridades, se aquilo está acontecendo. Hoje nós temos aí a liberdade, não é? De falar, se tem um vizinho que está desperdiçando água, precisa chamar outros vizinhos, fazer uma visita a esse vizinho, dizer, meu amigo, olha, não dá. Se você está jogando fora aí, você vai prejudicar seus filhos, os meus, de nós todos aqui. Tem um momento assim que, se todos nós levássemos essa coisa mais a sério, não é? Poderíamos mudar esse futuro. Então eu senti que foi nessa proposta que ele topou vir trazer esse depoimento para a gente. Baltazar explicou para ele que existia uma família espiritual, que eu entrei no YouTube 3 anos atrás, e que se formou um grupo, e que a gente sempre está junto, refletindo, pensando, orando todos os dias em Planeta e Oração, procurando ser pessoas melhores, e ele veio com muito... Nossa, eu fiquei... Até hoje eu estou grata, né? Só estar presente de um espírito desse. O olhar dele era uma coisa muito forte. Era aquele olhar de uma pessoa que se determinou. Na hora que ele olhou para mim e me disse, desde que eu me recuperei da experiência do arrebatamento, estava ali em espírito, eu senti o meu espírito falando comigo. A partir de hoje você vai trabalhar para a reconstrução. E já se passaram 2000 anos e tudo que eu ajudo a reconstruir, ainda eu sinto que tenho que trabalhar mais. Não é por ter estado no período onde danificamos o planeta Terra. Eu achei bem forte esse relato.